Olá, meu amigo, minha amiga. Olha, tem uma frase da música, de uma das músicas do Titãs, que diz o seguinte: miséria é miséria em qualquer canto, riquezas são diferentes. Olha que interessante. A miséria é nivelado sempre por baixo, né? Quem é miserável é miserável. Já as riquezas têm essas nuances, né, do que o capitalismo proporciona. Eu estou falando isso porque a gente tem dois assuntos aqui que se relacionam no nosso vídeo de hoje. Aliás, você que está chegando agora, se inscreva no nosso vídeo porque aqui a gente aborda temas que você não vai ver pelos grandes meios de comunicação, pelo menos com a abordagem que a gente coloca aqui. Então tem dois temas que vão se relacionar. Primeiro é o atestado dos organismos internacionais e do IBGE da desigualdade social no Brasil, que é a mais radical, é a mais infame da espécie humana, e a gente só perde para o Catar, né? Só que como o Brasil é um país muito mais numeroso, com muito mais gente na linha da pobreza, muito mais gente miserável, muito mais gente morando nas ruas, né? Então o número para nós ele é muito mais impactante, é muito mais grotesco nesse quesito. E tem uma questão que os meios de comunicação fazem em países como o nosso, que é darem a impressão que estão informando e o telespectador ele tem a impressão que está sendo informado, quando de fato a técnica utilizada ela finge que mostra uma coisa para esconder uma outra muito maior. Seria como se eles fossem fazer a matéria de alguém que foi atropelado por uma van numa pista, um carro que tenha passado em alta velocidade, sei lá, um caminhão, um ônibus, sei lá, e passou e foi embora e deixou lá o ferido no chão. Os meios de comunicação, a televisão chega até o local e começam a fazer uma matéria informando o que aconteceu. Vão mostrar a pessoa toda ferida, o cara está vivo lá. Vão dizer, olha, é um absurdo, ele está perdendo muito sangue, vejam, o fêmur dele está quebrado. A bacia parece que quebrou também. O óculos dele está amassado no chão. O tênis voou, foi parar em cima de uma casa, sei lá. E você em casa está assistindo a matéria achando que foi bem informado. A matéria não vai aprofundar por que é que aconteceu aquele acidente, quais foram as causas daquele acidente e também não vai mostrar quais são as formas que aquela situação pode ser minimizada ou ela pode ser evitada. O que se vai fazer com aquele indivíduo que está naquela situação. Se você vê as matérias que tratam da realidade brasileira, da conjuntura, da fome, do desemprego, da falta de saneamento básico, dos postos de hospitais com problemas, enfim, todas essas questões elas vão ser retratadas, no entanto, elas não vão ser aprofundadas. É aí que está o pulo do gato. Eles escondem a questão antecedente. Por que a questão antecedente? Você vai chegar à conclusão que para resolver esses problemas vai precisar de dinheiro, de orçamento público, de investimento público para resolver ou enfrentar essas questões. Só que se você for chegar a esse dado, você vai perceber que a grande parcela do dinheiro público, do orçamento público, é utilizado para pagar banqueiro internacional e banqueiro nacional, financistas internacionais e financistas nacionais, rentistas internos e rentistas externos. Ou seja, quem ganha muito dinheiro no Brasil quer que essa situação fique escondida. Você tem que ficar preocupado com a situação lá na ponta. E aí a população tem a impressão que está sendo informada, fica indignada, como se estivesse indignada vendo o cara machucado, perdendo sangue, do tipo, ninguém está fazendo nada. Como é que essa situação foi aparecer? Então, isso é uma técnica muito esperta, muito salafrária, diga-se de passagem. A gente pode ver a técnica nessa matéria aqui que falou do IDH, que mostrou essa situação economicamente pornográfica para a sociedade brasileira. Vamos ver o que disse a Zileide Silva. Vamos lá. Com 5 anos, o IDH do Brasil cresceu mais pouco. Assim, o país perdeu 3 posições no ranking mundial, superado por países que se desenvolveram mais. E o grande problema é mesmo a desigualdade. Quando esse ponto é levado em conta, o Brasil tem a maior perda de posições entre todos os países. Cai de 79 para 102 no ranking. De acordo com o relatório, o Brasil tem a segunda maior concentração de renda do mundo. Pior que a gente, só o Catar. Bom, aí é o seguinte, se a Zileide fosse fazer uma matéria assim bem crítica,
ela teria que dizer o seguinte: olha, inclusive quem está no topo dessa pirâmide aqui no Brasil são os meus patrões, é a família Marinho, são os outros donos das outras televisões, dos grandes jornais, são os banqueiros da família Safra, a família Itaú, a família Bradesco, a família HSBC, enfim, os grandes rentistas, as pessoas que se locupletam dessa ciranda que acontece no Brasil há tantas décadas. Você sempre verá a mudança do nome das pessoas que estão no topo dessa pirâmide, mas o sobrenome será sempre o mesmo. As mesmas famílias que sempre se locupletaram continuam a se locupletar. A gente tem que fazer uma crítica aqui que é muito oportuna nesse momento ao que aconteceu nos últimos governos aqui no Brasil. A gente, de fato, teve uma diminuição da desigualdade social entre as pessoas que estavam na camada mais pobre para as camadas que estavam imediatamente no nível acima. Houve, de fato, um encurtamento, porque as pessoas que estavam em estado de pobreza absoluta tiveram programas sociais, elas ascenderam. Mas quem estava lá no topo da pirâmide, lá em cima, esses ficaram silentes, ficaram se locupletando, não foram incomodados por governo nenhum. Seja o governo de direita, de centro, de cima, de baixo, continuam os mesmos. E no governo Bolsonaro estão rindo à toa da nossa cara. Continuam cada vez mais com as riquezas concentradas. Alguns que são donos dos meios de comunicação fazem esse deboche, fazem uma matéria para mostrar que você está lascado, que o Brasil está arrasado, que existe uma elite poderosa e que concentra a renda e que o mundo está observando isso através das estatísticas da ONU e nada está sendo proposto para mudar essa coisa. Saindo dessa situação, indo para a posse do presidente da Argentina, a gente percebe bem em que pé nós estamos. Enquanto no Brasil nós temos um testa de ferro do Fundo Monetário Internacional e das agências rentistas internacionais na pasta da economia governando o Brasil, esse sujeito é o Paulo Guedes, lá na Argentina nós temos agora um giro de 180 graus, um cavalinho de pau, porque Alberto Fernandes toma posse lá, fazendo um discurso visceralmente oposto ao do presidente brasileiro. Enquanto o presidente brasileiro, orientado por pessoas lunáticas, fica falando palavras e situações abstratas, que vai combater comunismo, a corrupção, e que tem a ideologia de gênero, politicamente correto, e até agora não apresentou absolutamente nada de concreto para tirar milhões de brasileiros da condição de miséria, desigualdade e de pobreza e de desemprego, lá na Argentina nós estamos tendo agora um presidente que aponta como um farol para a América Latina inteira, já que ele mostra que vai adotar uma pauta econômica que é totalmente contrária às pautas indicadas pelo Fundo Monetário Internacional. Alberto Fernandes fez um discurso muito interessante, ele tem situações muito que são simbólicas, né? Por exemplo, ele foi para tomar posse dirigindo o próprio carro. Foi uma coisa muito interessante. Passando com o carro do meio da multidão, né? Eu acho que foi um negócio louco, né? Porque foi uma distância grande da casa dele até a Casa Rosada. Ele se expôs aí a um risco muito grande, né? No entanto, ele está mostrando que ao que ele está vindo. Ele colocou no discurso dele que quem vai ser privilegiado instantaneamente, imediatamente, com muita força, são justamente as pessoas que estão no final da fila. Ele usou essa expressão. As pessoas estão mais precisadas, precisam ser atendidas instantaneamente e paulatinamente até chegar ao topo da pirâmide. Ele falou também que não vai pagar a dívida da Argentina com a fome do povo argentino. Falou que tem que salvar as crianças da Argentina que estão na miséria. Cada 2 crianças argentinas, uma está na miséria. Erradicar o analfabetismo, fortalecer a agricultura familiar, fortalecer a indústria argentina, recuperar os postos de emprego na Argentina, os direitos sociais na Argentina. E ele disse uma coisa muito interessante, que isso que ele estava dizendo na posse não são apenas discursos abstratos e programáticos. Ele disse, se eu me afastar disso que eu estou prometendo para vocês, vocês têm que ir para as ruas em massa para me lembrar que eu estou me afastando dessa promessa que eu estou fazendo para vocês. E com um fato muito simbólico e para a gente muito significativo, na minha opinião,
foi o reconhecimento que ele prestou a Cristina Kirchner, né? Eu vou colocar esse pedacinho aqui para vocês, para comentar na sequência. Vamos lá. De nuestras personas viviendo en comunidad. Quiero terminar agradeciendo profundamente la generosidad y destacar la visión estratégica que mi querida amiga y vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha expresado en este tiempo de la Argentina. Gente, é o seguinte, a Cristina Kirchner, ela deu o nó, porque ela era muito combatida pelos grandes meios de comunicação da Argentina, os grupos com que ela se conflitou bastante, e ela, sabendo disso, que teria uma rejeição que poderia funcionar como um desempate desfavorável a ela, dando a vitória a Macri, ela fez essa aliança com o Macri não, com Alberto Fernandes. Muita gente achava que ele seria uma pessoa mais moderada, de centro conservadora, mas o discurso dele está um discurso muito mais à esquerda do que a vã filosofia poderia imaginar. Então nós vamos ter aqui na América Latina movimentos muito importantes. O discurso dele foi um discurso geopoliticamente interessante, mostrando que há um interesse muito grande de ter relações com o Brasil, independente de quem esteja governando o Brasil. Quase que ele disse, né? Independente do imbecil, do jegue, do sem noção que esteja à frente da presidência brasileira, nós queremos fazer com que a América Latina, nossos irmãos da América Latina, nós todos cresçamos juntos. Gente, em linhas gerais, são esses os temas. Eu quero pedir para vocês mandarem suas críticas, suas sugestões, sempre lembrando que eu leio todas as mensagens, mesmo quando eu não consigo responder individualmente, eu li todas as mensagens, dou um clique ali. Às vezes eu fico um tempo sem produzir vídeo, porque justamente eu fico lendo tudo aquilo que vocês mandam para mim. E eu fico muito grato. São livros que vocês indicam, vídeos, filmes, frases, autores. Tudo isso vai fazendo com que a gente constitua aqui do nosso espaço um ambiente que reúne algum tipo de conhecimento para a gente cada vez mais democratizar a informação num país que tem tanta coisa por fazer, tem tanta gente maluca no poder, tem tanta gente alucinada e que precisa que a gente as enfrente no campo da democracia, no campo da inteligência, no campo da ciência e da sabedoria de uma maneira geral, né? Eu fico por aqui, gente. Obrigado mais uma vez. Até o próximo vídeo. Tchau.